Olá, turma do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-los todos bem aí nas suas casas. E vamos para a aula de hoje, então? Muito bem. Na aula de hoje, a prof preparou uma atividade para vocês, onde vocês irão escrever. Escrever, construir. Nós precisamos reforçar a nossa ortografia, a nossa criatividade, estruturar os nossos pensamentos para conseguir colocar no papel, certo? Então, nós vamos fazendo isso aos poucos e hoje a prof trouxe para vocês a construção de um texto narrativo, certo? Nós vamos construir uma história, mas o que é, professora, um texto narrativo? Então, antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês providenciar uma folha com linhas para realizar a nossa atividade. E antes de mais nada, caprichem na letra. Quando terminar, releia o que escreveu com atenção. Isso é bem importante e não podemos esquecer, tá? Então, seguimos adiante, vou explicar para vocês. O que é um texto narrativo? Narrar é contar histórias. Quando registramos ou contamos uma história, nós somos o narrador. Isso mesmo. Então, o texto narrativo, ele se baseia em contação, em narrar algo, seja uma história, uma fábula, um conto. Você está narrando algo, tá? Algo que aconteceu, ou você está inventando, tanto faz. Mas a partir do momento que você está narrando algo que você deseja contar às pessoas, tanto oralmente quanto no registro, você está construindo um texto narrativo, tá bom? Então, narrar é contar histórias. Quando registramos ou contamos uma história, nós somos o narrador. O narrador é um papel e uma função muito importante e quando nós estamos narrando, nós adquirimos, seja na escrita ou também na oralidade. O que o narrador faz? Ele narra a história. Uma história pode ter, então, os personagens, pode se situar de diversas formas, em diferentes lugares, pode ter fala ou não, mas o narrador é quem vai deixar para o leitor ou para quem está ouvindo, para o ouvinte, a história de modo que seja entendida. Ele vai dizer o lugar onde aconteceu, o tempo em que aconteceu. É como se ele estivesse contando para nós o que as personagens não conseguem, né? Ele quem está dando ênfase a detalhes da história para que nós consigamos entender, certo? Então, narrador. Nós vamos ser o narrador de uma história hoje, tá? Elementos importantes que devem conter uma narrativa. O que deve conter a minha história, professora, a minha narrativa? O espaço, você tem que colocar para o leitor e deixar isso bem claro, aonde a história acontece, né? Em que local, onde a história está acontecendo. Se é na floresta, se é na cidade, se é na escola, se é dentro de uma casa, se é na rua. Ou seja, situar o leitor no espaço em que vai acontecer a história. Até para a gente ir imaginando também, né? Outro elemento importante é o tempo. Quando você fala do espaço, você logo tem que citar também o tempo. Quando a história acontece? Ela está acontecendo na floresta ao amanhecer, na cidade à noite, ou na escola à tarde, ou no tempo que vocês escolherem para a história de vocês, né? Para fazer sentido também. Então, o tempo também é um elemento muito importante para o texto narrativo, certo? Outro elemento também é o personagem. Quem são os personagens da história? Quem faz parte desse tempo, onde elas estão situadas nesse tempo ou nesse espaço? O que é as personagens? São os agentes que realizam as ações. Sem personagem, a sua história vai ficar incompleta, sua narrativa vai ficar incompleta. Se você falar da floresta e do amanhecer, mas o que tem a ver? Qual é o contexto da floresta e do amanhecer? Quem estava lá? O que houve? Qual a situação envolvida? Quais são os personagens? O que eles realizaram? Então, os personagens também são um elemento importante da narrativa. É eles quem realizam as ações, que são os acontecimentos da história, certo? Muito bem. Seguimos adiante, então. Nós vamos falar das estruturas de um texto narrativo. Como eu devo estruturar o meu texto? Como eu devo organizar?
Eu posso colocar o fim lá no começo? Não, eu posso começar a minha história, a minha narrativa, contando como é o final dela. As pessoas, quem está lendo, vai conseguir entender a minha história? Com certeza não. Então, para isso, há a estrutura de textos narrativos. Ou seja, sempre, às vezes sem perceber, nós fizemos isso. Quando nós vamos contar algo a alguém, nós primeiro situamos essa pessoa no lugar, as pessoas que estão envolvidas no fato que eu irei contar e o tempo em que essa história aconteceu, né? Depois eu falo o conflito ou a ação que as personagens fizeram, que houve com essas personagens, e depois no final, no fim, eu conto o que aconteceu, de fato, como terminou essa história. Então, nós, até na nossa oralidade, nós conseguimos organizar e estruturar um texto narrativo. Então, hoje a Prof quer focar com vocês a escrita desses textos narrativos, tá? Então, estruturas que devem conter o texto narrativo. O início. O que eu devo pôr no início, prof, do meu texto? Você deve apresentar o lugar, os personagens e o tempo em que a história irá acontecer, né? Não de forma como respostas, mas de forma como você estivesse relatando para alguém essa história, né? Por exemplo, em uma floresta muito linda, ó, já coloquei o lugar em uma floresta. Agora eu vou apresentar os personagens. Maria e Joãozinho estavam passeando. Já era escuro, ou seja, já coloquei o tempo também. Eles estavam numa floresta, apresentei os personagens e também eu coloquei e situei as pessoas no tempo, ou seja, numa floresta, Maria e Joãozinho no escuro, ou seja, era à noite. E eu posso apresentar, dando mais detalhes desse lugar, dessas personagens e do tempo que elas estão também. Esse vai ser o meu início, o início do meu texto narrativo, tá? Apresentei isso, vou para o desenrolar e o desenvolvimento da minha história. Muito bem. Qual vai ser o meio da minha história? É o desenvolvimento dela, os conflitos, as ações dos personagens. Aqui, seguindo o meu exemplo, a Maria e o Joãozinho estavam na floresta e já estava escuro, a noite já estava chegando, eles estavam com medo, pois não estavam com medo, pois ficariam, não tinham certeza se iriam chegar em casa a tempo. Aí o meu meio. Enquanto caminhavam, ouviam estrondos de galhos se quebrando pelo caminho, ficaram com muito medo. Logo, a Joãozinho e Maria conversaram a respeito do que iriam fazer, escutaram um barulho vindo da floresta e viram que era um lobo, e esse lobo quis atacar, mas eles saíram correndo, e no meio do caminho, correndo para casa, desesperados, encontraram o pai de Joãozinho, que estava à procura deles, e o pai do Joãozinho escondeu eles em uma caverna. Ponto. Eu não posso contar o meu final aqui, só posso contar as ações, os conflitos, o clímax, né? Se vocês já ouviram falar, o clímax é o ponto de maior tensão na história, é o que acontece com os personagens dentro daquilo que eu já apresentei, né? Que chama a atenção do leitor também. Feito isso, agora sim, no final, né? No fim da minha história, eu posso concluir como foi que tudo terminou, certo? Ou seja, a conclusão da minha história. Então, seguindo o exemplo da prof. O pai de Maria e Joãozinho estava desesperado, mas logo encontrou seu celular, foi em um lugar em que conseguisse fazer uma ligação, chamou os policiais e na verdade, chamou os policiais ambientais, pois era um urso que estava muito faminto, que estava assustando a população ao redor da floresta, nananana. Fim, terminando assim a minha história, certo? Então, estrutura, gente. Hoje a prof vai pedir para que vocês façam um texto, já vou explicar para vocês, e que contenha essas estruturas e também os elementos que a prof apresentou aqui, que vocês deverão apresentar na história de vocês. Por que nós devemos fazer isso? Porque sem esses elementos e sem essas estruturas, o nosso texto não fica legal para o leitor. Quando nós apresentamos uma história sem organização, ela
primeiro, que ela não chama a atenção do leitor, o leitor vai começar a ler e ele vê que não está bem estruturado e não vai chamar atenção. Então, nós precisamos organizar os nossos pensamentos dessa forma. O que a prof vai pedir também para vocês? Que vocês façam com calma. Não esqueçam das frases, né? Quando nós vamos apresentar aqui o lugar, os personagens e o tempo que a história irá acontecer, eu não preciso escrever uma frase só. Eu vou apresentar o lugar, ponto, uma frase. Eu vou apresentar os personagens, vou falar características dele, vou falar como eles são, onde eles moram, enfim, o que vocês desejarem, ponto. Vou falar do tempo, ponto, uma frase nova, certo? E lembrem-se que sempre que vocês começarem uma frase nova, início de frase com letra maiúscula, tá? Então, o início vocês podem fazer um parágrafo, que é o recuo da margem com o dedinho que nós aprendemos, certo? Então, por que nós organizamos em parágrafos? Porque os parágrafos, ele indicam que começam uma nova estruturação, você vai começar a falar de um novo assunto, por isso é um novo parágrafo, e fica melhor para o leitor também identificar, principalmente um texto narrativo, tá? Que é o início, meio e fim. O meio também, um outro parágrafo, falando da história dos conflitos, das ações. Estruturem com frases, não escrevam uma frase só de 3, 4 linhas, dividam essas frases em frases, aliás, dividam os parágrafos em frases menores, né? Lembrem daquilo que a prof fala em sala, se você escrever um parágrafo de 4 linhas, coitado dessa pessoa que for ler e não tiver nenhuma pontuação para ela respirar, né? Porque, como nós vimos na aula passada, as vírgulas nas frases indicam uma pausa menor, o ponto uma pausa maior. Então, imagine uma pessoa lendo o seu parágrafo que contém 5, 6 frases, tudo junto, sem ponto nenhum, haja fôlego para ela conseguir. Não vai dar, né? E até porque para ficar melhor o entendimento da pessoa que vai ler a sua história, certo? Assim também façam outro parágrafo para a conclusão ou para o fim da história, certo? Então, agora, com base no que aprendemos hoje, vocês deverão construir uma história narrativa, seguindo a sequência de imagens apresentada abaixo. Não esqueça do título e os parágrafos. Criatividade. Então, aqui está a história, ó, tem uma sequência que vocês poderão dividir. Prof, eu posso fazer mais parágrafos do que 3 que você recomendou? Claro que sim. Façam quantos parágrafos vocês acharem e julgarem necessário, tá? Mas o importante é vocês conseguirem colocar todos os elementos que a prof apresentou e também as estruturas, tá bom? Então, por hoje é só. Caprichem, finalizou? Guarda na pastinha que a prof vai verificar e nós vamos colar no nosso caderno quando voltarmos, certo? Que eu acredito que logo, logo nós estamos de volta. Muita saudade de todos vocês, tá? Se cuidem. Beijos.